Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar nosso webinar. Acho que já passou uns 6 minutinhos, o pessoal vai entrando aí, né? Gostaria de me apresentar, meu nome é Maurício Canteri, eu sou gerente de produto Vant na Santiago Cintas Geotecnologia, né? Drones e Vantes, e vou estar aí ministrando esse webinar para vocês, tá? Qual que é o intuito do webinar? A gente passar para vocês ali aquelas informações iniciais dessa nova série Mavic 3 Enterprise, tá bom? Tirar algumas dúvidas, separar ali a questão, fazer alguns comparativos com o equipamento da linha Consumer, equipamentos que saíram de linha, tá? E também mostrar para vocês em primeira mão, né, esse Mavic 3 Enterprise, tá? Que a gente tem aqui, vai fazer o in-the-box com vocês e mostrar alguns resultados. A gente vai dividir esse webinar em vamos fazer uma série, na verdade, tá? Esse primeiro é lançar o equipamento, mostrar as especificações para vocês, quais são os diferenciais que a gente notou nesse equipamento, tá? A gente teve aí o acesso em primeira mão, né, no Brasil do Mavic 2, no Mavic 3 Enterprise, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente já teve o contato com o equipamento, tá? E depois a gente desenvolvendo outras séries, por exemplo, falar da questão ali da precisão, né? Fazer um case sucesso em relação à precisão do Mavic 3 Enterprise, depois a gente falar mais sobre o Mavic 3 Thermal, e futuramente a gente, há pouco menos de 10 dias, a gente teve o lançamento do Mavic 3 Multispectral, e também trazer essa informação para vocês desse equipamento, em primeira mão. Tá bom? Então, era o primeiro contato. Hoje eu vou bater muito com vocês com um dos pontos positivos desse equipamento é a autonomia em relação a outros equipamentos de pequeno porte para mapeamento. Então, a gente fez alguns testes ali para mostrar para vocês, mas é um equipamento fantástico, tá? E a gente vai estar mostrando para vocês em primeira mão. Eu vou compartilhar minha tela. Primeiro eu vou fazer uma apresentação para vocês ali das especificações, comparativos, alguns pontos importantes do equipamento. Depois a gente vai ali para a abertura de caixa, eu quero mostrar para vocês os detalhes do equipamento, o que vem de série na caixa do Mavic 3 Enterprise, tá? O que ele tem de diferente à linha anterior, que é o Mavic 2 Enterprise, então teve bastante novidade. Depois, eu vou compartilhar com vocês algumas informações sobre a questão da autonomia. Então, a gente fez um voo, tá? Mostrar quais foram as configurações que a gente fez, qual foi o comportamento do Mavic durante esse mapeamento. Então, a gente fez um voo para esgotar a bateria, né? Para ele fazer uma missão completa e esgotar a bateria, qual foi o comportamento do equipamento durante o voo, tá? E depois eu quero mostrar algumas coisas ali em relação também à questão da câmera tele, que é a câmera que tem um zoom de até 56 vezes, tá bom? Então, tem bastante coisa para a gente mostrar, vai ser a primeira apresentação dessa série de webinars que a gente vai fazer sobre esse equipamento, mas eu acho que vai ser bem interessante para vocês entenderem, né, e ver como esse equipamento teve um avanço tecnológico, tá bom? Bom, vou compartilhar aqui minha tela. Espero que vocês já estejam vendo e vou começar a minha apresentação, tá bom? Vou minimizar minha telinha aqui do Zoom. Então, pessoal, hoje vamos considerar, né, que é o lançamento aqui no Brasil da série Mavic 3, tá? Então, a gente já teve esse lançamento pela DJI mundialmente, mas aqui no Brasil a gente tem esse equipamento, né, que a gente tem o equipamento de demonstração do Mavic 3 Enterprise, e a gente quer passar para vocês essa experiência, essa primeira experiência que a gente teve com o equipamento, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você ser oficial da linha DJI Enterprise no Brasil. Tá? Então, aqui temos uma foto, a gente já recebeu vários membros da DJI aqui no Brasil, mas recentemente a gente teve aí a honra de receber o Jaime, que é gerente de marketing da linha Enterprise mundial. Então, ele esteve aqui no Brasil, veio na Santiago Cinta, a gente trocou bastante figurinha, bastante experiências, tá? É um cara fora aí do comum, né? Muito gente boa, né? E aqui temos a foto do nosso diretor-presidente, que é o Gustavo, no evento da DJI Enterprise em Las Vegas, tá? Que a gente teve lá esse ano, tendo essas novidades. Ali atrás tem o DJI Dock, né? Que é da série Mavic 3, tá bom? Então, a gente é um parceiro oficial da DJI, da linha Enterprise aqui no Brasil.
Bom, a Santiago Sinter, ela está sediada aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, no interior daqui de São Paulo. A gente tem uma estrutura física, tá, muito grande, a gente tem um estoque muito grande a pronta entrega, a gente sempre tenta trabalhar com tendo o equipamento ali a pronta entrega para estar atendendo os nossos clientes. A gente tem toda uma estrutura comercial, técnica, também de suporte técnico bem grande dentro aqui da Santiago Sinter Ribeirão Preto, tá bom? E um fator muito importante que a gente tem dentro dessa estrutura da Santiago Sintra é a presença nacional. Então, a gente tem vários distribuidores Santiago Sintra espalhados no Brasil, e a gente vê que isso é um ponto fundamental, principalmente se tratando, vamos falar assim, do relacionamento com o cliente. Então, a gente tem um relacionamento mais, vamos falar assim, regional. Então, a gente tem distribuidores em Santa Catarina, tem distribuidores no Amazonas, e isso traz essa qualidade, principalmente de pós-venda, treinamento, suporte, que a gente acredita que seja o grande diferencial da Santiago Sinter, essa abordagem regional que a Santiago tem em todo o Brasil, tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar a falar especificamente, né, uma VIC-3 Enterprise e uma VIC-3 Thermal. Lógico, temos aí uma VIC-3 multispectral, que foi lançado menos de 3 dias, mas nessa apresentação a gente vai focar nesses dois equipamentos e, lógico, a gente vai ter uma oportunidade também de falar de uma VIC-3 multispectral. Mas, basicamente, vamos falar que muda somente ali a questão do sensor. Tá bom? Mas a estrutura do equipamento, a questão de carregamento, hélice, montagem, é a mesma estrutura. Fechado? Bom, eu já falei um pouquinho para vocês sobre a questão do nosso conteúdo, né, desse webinar. A gente vai fazer essa introdução da linha Mavic 3 Enterprise, a gente vai fazer algumas comparações de produtos, vamos fazer a abertura da caixa, fazer o estudo de caso de autonomia e depois, lógico, responder dúvidas aí que vocês tenham em relação a esse equipamento. Fechado? Bom, pensando numa visão geral, o que esse equipamento traz de inovação do mercado? Então, a gente tinha a questão do Mavic 2, né? Tanto a linha Consumer, tanto também a linha Enterprise do Mavic 2, foi uma série de grande sucesso da DJI, tá? Mas ela foi substituída e, com certeza, tivemos bastante diferenciais em relação a essa renovação de tecnologia. A primeira coisa, acho que já vem vindo ali, é uma característica da série Mavic, é a questão do design portátil. Então, depois vocês vão ver na abertura da caixa que continua vamos falar assim, essa montagem do equipamento para você começar a trabalhar muito rápida, tudo bem? A gente tem um tempo máximo de autonomia de voo de 45 minutos, depois a gente vai fazer alguns comparativos, né? Isso vem muito do avanço tecnológico do equipamento, mas também do avanço na tecnologia das baterias, tá? Outra coisa fundamental, principalmente para quem está querendo trabalhar com mapeamento aéreo, é a questão da câmera grande angular, que ela é utilizada para realizar o mapeamento. Então, a gente tem um sensor de 4/3 de polegada, CMOS, tá? Então, para quem está acostumado com Mavic, com Phantom, principalmente, Phantom tem um sensor de 1 polegada, e esse sensor é maior, e isso também vai interferir também diretamente na sua produtividade e qualidade do seu mapeamento. Tá? E essa câmera, né, grande angular é a câmera wide, a câmera, né, que é a câmera ampla, tanto da série, o Mavic 3 Enterprise, o Mavic 3 multispectral também tem essa câmera, e na questão ali do Mavic 3 termal um pouquinho diferente, tá? Então, no caso do Mavic 3 termal, a gente tem uma câmera termográfica, um sensor que é um sucesso aí da DJI, que já vem na câmera H20, já vem também na série do Mavic 3, do Matrice 30 termal também, tá? Que é esse sensor termográfico do tamanho de 640 por 512 de 30 Hz, tá? Um sensor que tem uma qualidade de sensibilidade enorme quanto à questão de análise de termografia. A gente tem uma câmera, vocês vão ver na apresentação, que chama câmera tele, tá? Que é uma câmera de zoom híbrido de até 56 vezes. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu acabei gravando aqui mostrando esse potencial de zoom que essa câmera tem, tá? Ela vem ali, no caso, tanto do Mavic 3 Enterprise, como também no Mavic 3 Thermal, tá? A gente tem, acho que é uma característica dessa nova geração dos equipamentos da DJI, né, da parte Enterprise, que é a transmissão Oculus Sync de 15 km,
E a gente tem o opcional, né? No caso aí do Mavic 3 Enterprise e também do multispectral. Eu também vou citar também o multispectral para fazer algumas comparações, para dar alguns spoilers para vocês, a questão do módulo RTK opcional. E depois eu vou fazer um comparativo e falar um pouquinho também da questão dos módulos, né? Dos acessórios modulares que vinham no Mavic 2 e agora tem no Mavic 3, tá? Dessa série Enterprise. Tudo bem? Vamos continuando. Aqui tem um vídeo para vocês mostrando essa portabilidade que o equipamento tem para você começar a trabalhar. Então, é uma característica dessa série Mavic 3, né? Na verdade, a série Mavic, que é um equipamento rápido para ser montado e você já colocar para voo. Bom, falando um pouquinho, né, do olho do drone, que é a questão dos sensores, que é muito importante para a gente. Então, o Mavic 3 Enterprise tem um tipo de sensor, né, de sensores de câmera, e o Mavic 3 Thermal tem um design diferente por conta da câmera termográfica, tá? Falando um pouquinho do Mavic 3 Enterprise, então você tem uma câmera grande angular, CMOS, né, o sensor de 4/3, de 20 megapixels, então ele tem um tamanho de pixel de 3,3 microns. Depois, isso, comparando com equipamentos anteriores, vocês vão ver que isso tem grande diferença. O obturador mecânico que vai fazer uma grande diferença nesse equipamento, depois vocês vão ver o porquê, e tem uma distância focal equivalente de 24 milímetros, tá? Aí você tem a câmera tele, que é a câmera de zoom, tá? Que eu vou mostrar para vocês também, um sensor CMOS de 0,5 polegada, a câmera tem 12 megapixels, tem um zoom híbrido de 56 vezes. Depois vocês vão ver a potência desse zoom aí. Lógico, você vai ter uma câmera, por exemplo, para mapeamento, mas você tem uma câmera também que tem um poder de zoom que você pode estar usando em inspeções visuais, tá bom? A câmera do Mavic 3 Thermal, tá? Também tem uma câmera grande angular, tá? Só que aí é uma câmera de 0,5 polegada, também CMOS, de 48 megapixels e com uma distância focal equivalente de 24 milímetros. Tá? Aí você também tem uma câmera que é a tele, que é a câmera de zoom, tá? Também de 0,5 polegada, de 12 megapixels, que tem um zoom de até 56 vezes. E, diferente do Mavic 3 Enterprise, você tem uma câmera termográfica com sensor de 640 por 512, um DFOV de 61 graus e tem uma distância focal aí equivalente de 40 milímetros, tá bom? Falando um pouquinho dessa câmera, né? Tipo assim, só mostrando para vocês o detalhamento, qual que é a câmera ali, que seria a câmera grande angular, né? De 20 megapixels, a câmera utilizada ali para mapeamento, tá? Fotogramétrico, então é a câmera, repetindo um pouquinho as informações, né? De 4/3 de polegada, 20 megapixels, tamanho do pixel de 3,3 milímetros, tá? Microns, desculpa. E isso aí depois faz diferença, sim, na questão do aumento do tempo aí de operação diária, tá? Por quê? Você tem um sensor maior, pensando em projeção de mapeamento, né, dessa imagem no solo, então você tem uma proporção registrada maior do que um sensor ali que é menor. Então, você tem um pixel grande, né, se tratando ali que você tem um sensor maior também, tá bom? Uma coisa fantástica que vem dos testes desse equipamento, até brinquei, né? O equipamento, ele faz, quem está acostumado com o Phantom, com o Mavic 2, é um equipamento que faz mapeamento muito rápido, tem uma velocidade de cruzeiro de até 15 metros por segundo, sem ter o arrastamento da imagem que a gente fala, que é aquele borramento, é por conta do obturador mecânico. É fantástico, a gente já fez mapeamento aqui com 15 metros por segundo a 80 metros de altura, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazer um cálculo de SD em relação à altura de voo. Mesmo fazendo voos baixos, a gente acho que chegou até a fazer de 60 metros, com 15 metros por segundo, e a imagem ficou perfeita. Então, por quê? Porque você tem um obturador mecânico que ele é mais preciso, tá? Então, você tem um intervalo ali de registro de imagem de 0,7 segundos. Tá? Para quem é mais um pouquinho da área, né? Um pouquinho mais específico, é o tempo de buffer das imagens, né? Então, você tem ali um obturador fantástico, isso, lógico, não tendo arrastamento, pensando, né, em fotogrametria, não tendo arrastamento, você não perde qualidade geométrica da imagem, e isso com certeza vai influenciar também na precisão posicional dos seus produtos e também qualidade.
tá? E você tem ali a questão da utilização do módulo RTK para aumentar a precisão ali. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da precisão com o módulo, tudo bem? Falando um pouquinho da câmera termal, né, do Mavic 3 termal. Então, você tem ali uma câmera de 0,5 polegada, de 12 megapixels, tem a distância focal ali de a equivalente de 162 milímetros. Você tem o zoom de até 56 vezes, tá? Então, você tem uma câmera que, além de você ter a questão da termografia, você consegue dar zoom na câmera termográfica, né? Isso também facilita bastante. Tá? E você tem a questão também de para quem está fazendo inspeções, desculpe, está fazendo inspeções, principalmente inspeções no momento do voo, nessa nova geração desses equipamentos do Mavic 3, né, você consegue, no caso do Mavic 3 Termal, dividir a tela. Então, como está aqui mostrando no vídeo, vou dar aqui para vocês, você tem ali tanto a câmera termal, que está do lado esquerdo, quanto a questão da câmera tele do lado direito. E o interessante, diferente do Mavic 2 Enterprise, né, o Advanced, quando você dá zoom, né, as duas câmeras dão zoom em sincronia. Isso ajuda bastante, tá? Então é um ponto diferente também do Mavic 3 Thermal. Deu zoom, vai dar zoom nos dois sensores. Então, vai manter a proporção da imagem, como vocês podem ver no vídeo aí. Então, para quem está fazendo inspeção ali, está fazendo alguma avaliação de estrutura, ou está trabalhando ali na questão ali de uma vigilância pública, numa segurança patrimonial, isso é bastante importante, se tratando dessa sincronização de tela entre o RGB e o termal, tá bom? Aqui também mostrando um pouco mais aqui do detalhe onde é a câmera termográfica, né? Dentro do sensor ali da câmera, na verdade o sensor termográfico na câmera do Mavic 3 Thermal, tá? Esse sensor maior, tá? Aqui a gente tem a câmera ampla e aqui a câmera tele, tá? Que é a câmera de zoom, tá bom? Agora, uma coisa importante, né? Quando o pessoal acredita que seja o grande ponto ali, né? Principalmente para aqueles que estão trabalhando com mapeamento, foi a questão da autonomia. Tá? Então, a gente tinha equipamentos como o Phantom 4 Pro, Mavic 2, né, da linha Consumer, até mesmo os da linha Enterprise, como o Mavic 4 RTK, o Mavic 2 Enterprise Advanced, né? Equipamentos ali com 30 minutos de autonomia, isso de especificação técnica, mas chega a campo, tem gente que tem a questão das condições ambientais, um efetivo em média de 20 minutos, né? E a gente teve um crescimento grande com essa questão desse avanço tecnológico das baterias. Então, com o módulo RTK, né, se falando ali do Mavic 3 Enterprise, você tem um tempo de voo melhorado de 42 minutos. Tá? Depois vocês vão ver ali no final da apresentação, vou mostrar o vídeo para vocês, que eu gravei a tela do equipamento, né? Para mostrar para vocês a questão como foi a performance do Mavic ali em condições de campo, tá? Então, você tem essa condição de autonomia de 42 minutos, você tem ali a questão da tecnologia de intervalo entre registro de fotos de 0,7 segundos, você consegue voar até 15 metros por segundo, a gente fez esse teste, é bem legal. Você tem uma capacidade, né, de você conseguir mapear até 200 hectares em um único voo, depois ali tem um gráfico para mostrar para vocês. Hoje a gente tem ali, no caso do Mavic 3 Enterprise, você tem um combo que você consegue comprar 3 baterias, o hub e um cabo de carregamento. Depois eu vou mostrar para vocês em detalhe que também teve uma melhoria, né, em relação ao carregador, né? Ficou bem mais simples. Então, você tem ali, você consegue carregar as 3 baterias, né? Com um hub, isso é importante, e consegue carregar aí uma única bateria, leva 70 minutos para carregar, tá? Outra coisa também, pensando num gráfico aqui embaixo, depois tem a questão das comparações, tá? Então, aqui a gente tem um GSD de 5, vamos trabalhar com GSD de 5 centímetros, tá? Mostrando esse gráfico. Então, você tem um GSD de 5 centímetros, tem uma pontinha, tá, pessoal? Que dá para fazer para vocês entenderem com 5 centímetros qual que é a altura de voo com uma Mavic 3, tá? Enterprise. Então, você vai pegar a altura de voo e dividir por 37, tá? Então, se você pegar
dividir ali 185, tá? Dividido por 37 vai dar 5 centímetros. Então, vocês podem ter essa regrinha aí debaixo do braço para vocês fazerem cálculo rápido. Ou vocês podem pegar, pô, eu quero fazer um GST de 5 centímetros. 5 centímetros vezes 37, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro gráfico com a questão do GSD de 5 centímetros. Vamos trabalhar com eles, tá? Então, a altura de voo de 185 metros, a sobreposição longitudinal de 80%, lateral de 60%, tá? E a velocidade 15 metros por segundo. Pessoal, acho que quem trabalhou aí com o Phantom, com uma Mavic, você trabalhava ali com o Phantom em torno de 7, 8 metros por segundo, dependendo ainda da altura que você estava voando, e com o Phantom, com uma Mavic, na verdade, você chegava a quase 10. Mas se a gente trabalhar com 15 metros por segundo, é um avanço gigantesco, né? Como eu falei para vocês, isso muito por conta do obturador mecânico aí do Mavic 3 Enterprise, aí, beleza? Bom, então, ó, com um GST de 5 centímetros, você vai mapear quase aí mais de 200 hectares em um único voo, tá bom? Então, você tem um comparativo aqui. Vamos pegar esse de 5 centímetros. Então, com uma Mavic 3 Enterprise, em mais de 225 hectares, com o Phantom 4, tá? Seria aqui o caso Phantom 4 RTK, 117 hectares, né? Agora, a gente está trabalhando aqui, chega no Matriz 300 com a P1 em torno de 321 hectares. Lógico, e tem a questão ali dos benefícios, o equipamento mais profundo, vamos falar assim, mais robusto, né, do que uma Mavic 3, tá bom? Mas se pensando ali numa faixa de um equipamento de entrada, que seria o Phantom 4 RTK, o próprio Phantom, né? A gente já tem um aumento de produtividade considerável num voo. Tudo bem? Bom, outro avanço também, né, que a gente está tendo desde vamos falar assim, do Matriz 300, é a questão dessa transmissão do 5 Enterprise 3. O que ele trouxe para a gente? Aumentou o campo de operação. Então, você consegue ali, lógico, depende da topografia, né, do terreno, de um alcance de até 15 quilômetros. Depois tem a questão também do o nome é o dongle, né? Que é essa pecinha que parece um pendrive que está em cima do Mavic, que tem ali a questão que seria um receptor de 4G, né? De internet 4G, que você consegue ainda ampliar ainda mais essa questão dessa capacidade, tá? Então, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês, que também é uma inovação vindo com essa série Mavic 3 Enterprise. Outra coisa bem interessante desse equipamento é a questão da qualidade dos sensores de obstáculos. Então, a gente tem sensores de obstáculos vamos dizer, numa visão 360 do equipamento. Tá? Então, você tem vários sensores angulares que funcionam ali como um mecanismo de computação visual que aumenta o desempenho em detectar objetos em todas as direções. E, principalmente, né, quando a gente fala em detecção de objeto, é uma questão de segurança, se tratando ali de drones. Tá? E você consegue ali depois, lógico, a gente teve aí também vindo também com uma Mavic 3, essa série Mavic 3, que é a questão do return to home avançado. O que seria isso? Ele consegue calcular a melhor rota, né, para você ter um ganho ali de tempo, né, de produtividade entre você acabar a sua missão ou acabar a sua tomada de imagens e você conseguir trazer esse equipamento para o ponto home sem a necessidade, por exemplo, eu estou voando a 40 metros, né, tirando as minhas imagens. Qual que é o procedimento comum? Se você colocou lá na configuração do rádio controle que ele tem que, para voltar para o ponto home, tem que voltar a 100 metros, o que ele vai fazer? Vai tirar todas as fotos ali, você está fazendo a sua missão, independente qual o objetivo. Terminou? Ele vai subir até 100 metros, e depois ele vai voltar para o ponto home. Dessa vez, você tem ali, por exemplo, você está voando 40 metros, ele tem essa inteligência avançada de detecção de objetos, e ele mesmo vai traçando a sua rota de acordo com os obstáculos que ele vai ali tendo, né, durante a sua rota. Então, isso é muito interessante, isso, lógico, por conta do avanço dos sensores, avanço computacional, então você tem essa segurança também. Bom, o que a gente tem de acessórios, tá? O rádio controle com tela integrada,
no caso do Mavic 3 Enterprise, ou Mavic 3 multispectral, Mavic 3 termal, ele já vem de série na caixa do Mavic, tá? Depois eu vou mostrar para vocês isso aí. O módulo RTK já é um acessório opcional, então não vem dentro da caixa. Só que se você está pensando ali em realizar mapeamento, você precisa desse módulo RTK, tudo bem? Maurício, eu tenho uma matriz 300 e eu tenho uma base de RTK, da DJI. Eu tenho um Phantom 4 RTK, eu tenho uma matriz 210 RTK. Posso usar a base com uma Mavic? Pode. Você só precisa fazer uma atualização do firmware da sua base, tudo bem? Bom, já aproveitando aqui, pessoal, que para quem está comparando em relação ao Mavic 2 Enterprise, a questão dos acessórios, a Mavic 2 Enterprise Advanced, a questão dos acessórios modulares, tá? Antes, esses vinha no Mavic 2 Enterprise, né? Ainda no mercado, você tem ali o beacon, que é a luz que fica de sinalização, você tem um alto-falante e tem o holofote. Já no equipamento, até no Mavic 3 Thermal, não vem mais esses acessórios. Por quê? O beacon, ele já vamos fazer assim, já faz parte da estrutura do Mavic que eu vou mostrar para vocês. O alto-falante agora é um acessório à parte, tá? Ele aumentou a sua potência, tá? E é um acessório que você grava mensagens ali no rádio controle e ele transmite através do drone, né? Desse acessório modular. E a questão do holofote já não é um acessório da série do Mavic 3, então você não tem esse opcional por enquanto, tá bom? E você tem, igual eu mostrei para vocês no vídeo lá da questão do OpenSync, você tem o DJI Celular Módulo. O que seria isso? É esse dongle, né? Que você consegue ali fazer live streams, utilizar ali a rede 4G para você ganhar um pouco de campo de operação. Então, você consegue ali fazer lives, fazer a transmissão de dados, até mesmo fazer correções RTK através do N-Trip, tá bom? Seria bases virtuais, beleza? Pessoal, eu estou vendo aí o pessoal levantando a mão, tá? Depois que a gente acabar a apresentação, como a gente tem um tempo um pouquinho apertado, depois que a gente acabar a apresentação, eu vou responder as perguntas, tudo bem? A gente já está terminando essa parte da apresentação. Bom, falando um pouquinho dos softwares, né? Então, o software utilizado para a realização de voos automatizados é o DJI Pilot 2, o mesmo que você usava no Mavic 2 Enterprise, o mesmo que você usa com o Matrice 300, o mesmo que a gente usa também na série Matrice 30, tá? Então, é esse software que você vai utilizar para a realização dos mapeamentos. O DJI Flight Hub, né, 2, ele é um software de gerenciamento que você consegue, por exemplo, em escritório, fazer transmissões ao vivo, ter as informações da aeronave. É um software que você usa na sua central de operação. Consegue ali realizar o mapeamento 2D ao vivo, gerar panoramas, você fazer o upload de mídia, lógico, você tem que ter ali a questão do 4G, ou no seu rádio controle, ou você usando um acessório lá, o DJI, o módulo celular, tá? E você consegue ali até realização de planejamentos. Ele vai além disso aí, quando você se trata ali com a série Matrice 30, tá? Então, é um software para você gerenciar tanto a sua frota como as suas operações também ao vivo de uma central de operação, tudo bem? Você tem o DJI Terra, que você pode importar as imagens e realizar o processamento fotogramétrico, gerar produtos 2D como modelo de superfície, consegue gerar mosaicos de ortofoto e você consegue gerar modelos tridimensionais. E no caso do Mavic 3 Thermal, a DJI tem um software gratuito que chama DJI Thermal Analytics, que seria um software que você consegue, mesmo não estando ao vivo em campo, você pega as imagens, consegue fazer medição de temperatura, tanto nas imagens como no vídeo, e gerar relatórios, tá? Então, para quem trabalha ali com a parte de inspeções,
Antes a gente tinha os equipamentos termográficos, vocês precisavam fazer a medição de temperatura ao vivo, né, que seria durante a operação em campo. Agora, por exemplo, no Mavic 3, até no Advanced também, você tem essa possibilidade de fazer essas medições, medições termais ali no escritório depois da missão, tudo bem? Bom, pessoal, o que vem na caixa? Isso é muito importante. Então, quando você compra somente uma VIC 3, tá? Enterprise, tanto o termal como o Advanced, desculpa, como o Enterprise e como o espectral, eu acredito também, tá? Você vai ter aeronave, vai ter uma bateria. Então, geralmente, por exemplo, no caso do Phantom, então eu via 2 baterias, no caso dessa caixa só vem uma, tá? Você tem um rádio controle com tela embutida de 5,5 polegadas, você tem cabos de energia, tá? A JI acaba, por conta de ser uma série universal, acaba até mandando alguns cabos ali com diferentes plugs, né, para você colocar na tomada. Você tem cabo USB para USB, que é um cabo para você carregar o equipamento, depois eu vou mostrar para vocês. Tem 3 pares de S, tem um carregador de bateria que agora é diferente, tá? Ele parece mais um carregador de celular hoje, né? Você tem algumas chaves, tem ali a questão da maleta também, uma maleta rígida, e você tem um guia em português, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou fazer aqui para a gente finalizar essa parte, eu vou fazer alguns comparativos com vocês, tá? Que eu acho importante, talvez é um ponto de dúvida para vocês agora. Tá bom, a gente tem um equipamento novo, mas o que ele é melhor, o que ele é limitado em relação aos equipamentos anteriores? A primeira comparação que eu vou fazer com vocês é uma comparação que eu acho que já deve ter vindo na cabeça. Tá bom, a gente tem uma VIC 3 dessa linha Enterprise, mas a gente não tem uma VIC 3 da linha Consumer, que a gente chama, que já foi lançado, já tem no mercado há um bom tempo antes dessa série Enterprise? Temos, só que a gente tem algumas limitações, principalmente para o pessoal aí que trabalha com mapeamento aéreo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho. Então, aqui eu destaquei os pontos mais importantes, tá bom? Lógico, depois a gente até tem um comparativo mais completo de toda a especificação técnica que a gente pode estar mandando aí por e-mail para quem se cadastrou no webinar, tá bom? Mas vamos lá, o obturador. Como eu falei para vocês, foi deu uma interfonia aqui, pessoal, desculpa. Bom, falando aqui, como eu já falei várias vezes na apresentação, a questão do obturador mecânico, somente na linha ali do Mavic 3 Enterprise. Mavic 3 Thermal, somente eletrônico. Mavic 3 da linha Consumer, que pode ser o Cine ou o Classic, somente eletrônico. Maurício, uma outra pergunta. O Mavic 3 Thermal, dá para fazer mapeamento aéreo? Você tem o software ali, que é o DJI Pilot 2, que você consegue fazer missões automatizadas. Ah, mas eu quero atingir precisão a precisão topográfica, por exemplo, de 3 centímetros. Eu consigo fazer com uma Mavic 3? Não, tá? Para quem está pensando em trabalhar com mapeamento aéreo com precisão posicional, tem que ser uma Mavic 3 Enterprise, tudo bem? Vocês podem ver que nas comparações isso fica bem claro, tá? Então, a questão ali do aplicativo de voo, como eu falei para vocês, o DJI Pilot, tá? Para suporte de planejamento, tanto de voo como de rotas. No caso do Mavic 3, olha lá, você só consegue fazer missões de voo livre. Então, pessoal, a DJI já deixou bem claro isso, tá? Não haverá aplicativo para voo automatizado para a série Consumer. Então, não, até numa expectativa do mercado, mas a DJI deixou bem claro, aplicativo para mapeamento aéreo só em Enterprise, tá? No caso aí do Mavic 3, tudo bem? Bom, aí a gente tem a questão aí do intervalo mínimo entre as fotos, então pode ver que no caso do Mavic 3 Enterprise, ele acaba sendo mais rápido do que os dois modelos. A questão da câmera termográfica somente ali no Mavic 3 Thermal. Aí a gente tem a questão ali da programação, né? Seria o caso do MSD, ADK, o PSDK, seria ali a questão
você ter acesso à questão ali de programação do equipamento. Isso é importantíssimo se tratando para mapeamento aéreo, né? Então, por exemplo, tem softwares de aplicativos de voo que a gente está acostumado com Phantom, com Mavic, que precisa que a DJI faça essa liberação vamos dizer assim, dessas extensões para eles conseguirem fazer a programação de voos autônomos. Tá? Então, vocês veem que no caso do Mavic 3 não tem, e não vai ter, pessoal. A própria DJI já deixou bem claro isso para a gente, tá bom? Que não está dentro dos planos da linha consumer do Mavic 3 ter essa questão de aplicativo de voos, que seria, por exemplo, para mapeamento aéreo, tá? Ou planejamento de rotas, beleza? Aí tem a questão da calibração, né, das unidades internas, ali os parâmetros de calibração interior que a gente fala aí, para quem quer da fotogrametria, quem está acostumado com esses termos. Então, você tem isso nesse caso dos equipamentos da linha Mavic 3 Enterprise e Mavic 3 Thermal, e no caso do Mavic 3, não. Então, aqui fica bem claro que o Mavic 3 é para mídia, é para hobby, é um equipamento para você tirar imagens, até vocês conseguem fazer, é para voos, todos os tipos de atividade ligados a voos manuais, tá? Então, acho que era uma grande dúvida do mercado isso, que eu espero que eu tenha esclarecido para vocês, tá bom? Agora, vou fazer algumas comparações em relação aos equipamentos que estão sendo substituídos, tá? Então, no caso aqui, Mavic 3 Enterprise versus Phantom 4 RTK, tá? Então, o Mavic 3 Enterprise, ele veio para substituir a linha do Phantom 4 RTK, tá? Bom, falando um pouquinho de peso, né? 915 em relação ao Phantom, que tem mais de 1 quilo, né? Quase 1,4 kg, então é um equipamento mais leve. No caso da portabilidade, o Mavic 3, né, já vem essa característica da série Mavic, né, com equipamento dobrável, e o Phantom não. A gente tem um comprimento diagonal maior, no caso do Mavic 3 Enterprise, tá? Aí a gente já vem com alguns pontos bem relevantes em relação ao Mavic 3. Autonomia, até 42 minutos, e no Phantom 4 RTK até 30 minutos, tudo bem? Velocidade na missão de mapeamento, até 15 metros por segundo, tá? Como eu falei para vocês, a gente fez voo a 60 metros de altura e conseguiu fazer o voo a 15 metros por segundo e conseguimos bons resultados. No caso do Phantom, ele chegava até a travar a velocidade, né, de cruzeiro, que a gente chama de mapeamento, dependendo da altura de voo. Quanto mais baixo, menor era a velocidade de cruzeiro. Você tinha ali até 13 metros por segundo, tá bom? Mas aí você precisava ter voos mais altos, tá? Para você conseguir chegar nessa velocidade. Mas a média ali, que o próprio aplicativo de voo setava para a gente automaticamente, era entre 7, 8 até 10 metros por segundo, tá bom? Bom, em relação ao rádio controle, então, a gente tem ali o rádio controle, o DJI-RC Pro Enterprise, que é esse rádio controle que eu vou mostrar para vocês com tela embutida. No caso do Phantom 4 RTK, a gente tinha aquele velho controle branquinho ali com tela embutida também, tá? A transmissão, a gente já tenho aqui mais do que o dobro, na verdade, de campo de operação, 15 metros por segundo, no caso do Phantom 4 RTK, 15 metros por segundo, não, desculpa, 15 quilômetros e 7 quilômetros, tudo bem? Transmissão de imagens via 4G, no caso ali do Mavic 3 Enterprise, sim, no caso do Phantom, não. A transmissão, a questão através do HDMI, também a gente tem suportado pelo Mavic 3 Enterprise, e no Phantom, não. Telas embutidas, a gente tinha também o tamanho de telas no rádio controle era do mesmo tamanho, e os aplicativos também era diferente. A gente tem o DJI Pilot 2 para essa série Mavic 3, né, Enterprise, e no caso do Phantom era o Ground Station Pro, tá bom? Algumas outras coisas em relação à câmera, bem importante, a gente tem a câmera do Mavic 3 Enterprise maior em relação à câmera do Phantom, a megapixel era igual, tá? Os dois tinham 20 megapixels, tem, né, na verdade. Tamanho do pixel, isso faz diferença, ó. Então, a gente tinha um pixel de 2.4 no Phantom e 3.3 no caso do Mavic. Velocidade de fotos, então foi mais ou menos o que eu falei para vocês, né? No caso do Phantom, se fizesse voos mais baixos,
e o aplicativo até travava a velocidade. Por quê? É o tempo de armazenamento. Então, por que que o Mavic 3 consegue, mesmo tendo voos baixos, conseguir ali voar mais rápido, até 15 metros por segundo? Porque esse tempo de, fora a questão do obturador, esse tempo de armazenamento também interfere diretamente, tá? Formatos, a gente tinha JPEG no caso do Phantom, e no caso do Mavic 3 Enterprise, a gente tem o JPEG, que é um formato compacto, né, que perde um pouquinho de qualidade, e a gente tem esse formato RAW, tá? Para quem trabalha mais com pesquisa, né, esse formato RAW, ele é um formato bruto, sem compactação, só que também é bem mais pesado, tá? Resolução de imagens ok, e a questão de imagens panorâmica 360 só suportada no Mavic, tá? E a gente tem um caso de uma câmera com zoom no Mavic 3. Só para a gente finalizar essa comparação com o Phantom 4 RTK, a gente tem aqui a questão do planejamento de missão. Mapeamento os dois fazem, voos oblíquos os dois fazem, que seria o voo com a câmera inclinada, voos lineares também os dois suportam, através de voos com rotas, né? Você determina os waypoints, que são os pontos de passagem, os dois também. Voo panorâmico seria só no caso do Mavic 3 Enterprise, tá? E o voo linear os dois suportam. Só tem um ponto aqui um ponto importante no caso do voo linear do Mavic 3 Enterprise, tá? Que no caso de uma missão normal, os dois, né, faz o acompanhamento de relevo, tá? Que isso você ganha ali em relação à variação de escala, que em língua comum seria a questão ali da normalização do GSD, tá? No caso do voo linear do Mavic 3 Enterprise, ainda a gente não tem a função de acompanhamento de relevo, tá? Mas os dois fazem ali o voo linear. Opa, pulei um pouquinho. Acho que falei da missão. Agora a gente vai para uma outra comparação, que seria do Mavic 3 Thermal com o Mavic 2 Enterprise Advanced, tá? Então, o Mavic 2 Enterprise, eu vou falar M2A e M3T, tá? Para a gente ser um pouquinho mais rápido. Então, os dois praticamente o mesmo peso, praticamente também o M3T tem um pouquinho maior do que o M2A, tá? A velocidade de ascensão, o Mavic 3 Thermal é um pouco mais rápido. A ascensão, pessoal, seria ele ganhando a altitude, tá? Seria do ponto de pouso até ele chegar na altura que vocês configuraram, tá? E depois, ao contrário, seria a velocidade de descida, tá? Então, geralmente a velocidade de descida às vezes é um pouquinho menos rápida por conta ali da questão da segurança, do equipamento está descendo e tudo mais. Tá? Velocidade máxima, 20 metros por segundo, 21 metros por segundo no modo S, tá? Transmissão, 10 km e 15 km. Voo, né, que seria autonomia, 31 minutos e 45 minutos. Resistência a vento, a gente ganhou um pouquinho mais de resistência a vento, né? Então, se a gente multiplicar 12 por 3,6, para quem tem calculadora aqui, eu deixei minha calculadora aberta, mas deixa eu fazer aqui o cálculo rapidinho. Vai dar em torno ali de uns 45 km por hora, tá? GNSS, que seria o sinal GPS, né? Então, a gente tem a constelação GPS GLONASS no Mavic 2 Enterprise Advanced, e no Mavic 3 Thermal a gente teve ali a questão, tem o GPS, não tem mais o GLONASS, que é o sistema ali russo, né? De posicionamento global. Então, a gente tem o GPS, o Beidou e o Galileu, tá? E fotos panorâmicas, os dois realizam. Aí a questão de câmera, a gente tem dois sensores, no caso do Mavic 2 Enterprise Advanced, que era a câmera grande angular e a termal, e diferente com o Mavic 3 termal tem a câmera tele, que seria aquela câmera com zoom de 56 vezes. A resolução do sensor termal é a mesma para os dois equipamentos. A câmera ampla também, os dois tem ali 12 megapixels, sensor de meia polegada, mas a gente tem também ali a questão da câmera tele, no caso do Mavic 3 Thermal. Resolução em pixel, os dois têm câmera ampla de 48 megapixels e a gente tem a câmera tele de 12 megapixels. E a questão de zoom, a gente tem um zoom digital de até 32 vezes no caso do Mavic,
tá? A 2 Advanced e zoom de até 56 vezes a VIC-3 termal. E a questão de resolução de vídeo, os dois têm a mesma resolução 4K, tá? Bom, terminando essas comparações, eu vou trazer só uma informação de precisão em relação a uma VIC-3 Enterprise, tá? Que também uma VIC-3 multispectral tem a mesma câmera, que eu acredito que seja a mesma precisão que ela pode alcançar. Como eu falei para vocês no início da apresentação, a gente vai fazer um webinar somente para falar de um case de precisão. Então, o que a Santiago Sintra irá fazer? A gente já está com o módulo RTK e a gente já está executando e logo a gente vai estar anunciando um novo webinar para vocês para falar de precisão para quem está querendo equipamento para mapeamento aéreo, tá? Mas, em apresentações da DJI, que a gente recebeu treinamento, praticamente a precisão alcançada sem pontos de controle, tá? Ela alcança a mesma precisão que alcança o Phantom 4 RTK e uma TC300 com P1, tá bom? Por quê? Você tem um obturador mais rápido, você tem um sensor também maior, você tem ali a questão do pixel maior, então ali você tem ali todas as qualidades para você conseguir alcançar a mesma precisão que uma TC300 e também com a P1, que é a câmera para fotogrametria, e o P4 RTK. Então, a gente tem aqui as informações. Lembra da regrinha que eu falei para vocês de precisão? Então, a precisão do mapeamento é relativa ao GSD. Então, a precisão sem pontos de controle numa VIC-3 Enterprise é cerca de 2 vezes maior que o GSD. Por exemplo, aqui é só um exemplo. Se você tem uma altura de 100 metros, o GSD vai ser a altura de voo, que é os 100 metros, dividido por 48,37, que é o GSD de 2,7. Então, vocês podem colocar essa regrinha aí na cabeça de vocês. E a precisão, então, 2,7 vezes 2, 5,4. Então, a gente tem aqui as informações de precisão que a DJI passou para a gente. Lógico, a Santiago Sintra tem isso, é uma cultura da Santiago Sintra, fazer os seus testes, tá? E mostrar para vocês também que, na prática, são os resultados fornecidos também aí alcançamos o mesmo resultado que a fornecedora, que a fabricante passa para a gente, tá? Então, logo teremos aí um parte 2 do nosso webinar. Bom, pessoal, aqui, daqui a pouco, agora, o que eu vou pedir para vocês? Deixa eu descompartilhar minha tela. Bom, voltando a minha carinha aqui, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês clicarem, deixa eu só ver aqui com a Vitória, qual é o nome que tem que clicar, Vitória? Na parte de cima do visualizador, tá aqui em cima de mim, tem o nome Marketing SC. Clique no Marketing SC, que agora eu vou mostrar para vocês o conteúdo da caixa do Mavic 3 Enterprise, e a gente vai ver com a câmera aqui que a Vitória está conduzindo, tá? Então, cliquem aí, tá? Eu vou parar meu vídeo e... Vitória, ainda não estou te vendo aqui. Já estou vendo aqui. Na verdade, não está como Marte, está como Elisa. Então, pessoal, cliquem aí em cima na imagem que está... Vocês estão me vendo aqui, ó. Tá? Ó, deixa eu só virar aqui minha tela. Vocês estão conseguindo, pessoal? Fala aí no chat, por favor, me vê agora na imagem da Elisa, que está escrita aí para vocês. Deixa eu ver se eu... Dá uma olhadinha aqui, Vitória, no chat, que o pessoal está vendo, conseguindo ver, enquanto eu vou para... Ninguém mudou nada. Só dê um ok, pessoal, no chat, se vocês já estão conseguindo me ver aqui, agora com uma outra tela. Lucas, eu tô mais aqui não. Campitelli, só para avisar que quando clica no Elisa, dá tudo certo e você fica com a tela grande, ok? Muito obrigado, Elisa. Elisa, você está conseguindo ver, então? Sim. Então, tá bom. Deixa eu só voltar aqui. Então tá, acho que se a Elisa falou, espero que esteja todo mundo vendo também. Rodolfo Mota. Elisa, você pode de novo dar a orientação? Pessoal, basta clicar
no videozinho que está pequenininho aí na tela, do Camptele, que está aparecendo no Camptele, clica 2 vezes em cima do videozinho para ele ficar grande para vocês, tá bom? Rodolfo, você que não está conseguindo, dê um ok para a gente se vocês conseguirem. Eles estão falando que eu não tô vendo. Pessoal, quem não estiver vendo também, dá um ok para a gente, se não está conseguindo, só para ver se é todo mundo que não está conseguindo ver a tela. A Elisa, que é a nossa coordenadora de marketing, ela que está orientando vocês aí, ela falou que conseguiu. O pessoal está falando é que pelo celular não está funcionando ficar grande. Não consegue. Ah, seria pelo celular, não pelo computador. Pelo celular o pessoal está falando que não está conseguindo ver grande. Talvez é uma limitação para quem está vendo com o celular, né? Ó, o Amorim também não tá conseguindo ver porque tá pelo Android. Também está pelo celular. Bom, pessoal, se vocês conseguirem ver qualquer coisa, a gente pega e manda, vai ter aí a gravação do webinar, mas pelo menos se vocês conseguirem ver pequenininho, acho que pelo celular, né, eu acho que daria certo. Eu vou continuar aqui, para a gente não atrasar muito, mas realmente acho que a gente não fez o teste pelo celular. Bom, então, para quem está vendo, essa é a caixa do Mavic 300, tá? Desculpa, do Mavic 3 Enterprise, tudo bem? E a própria DJI falou para a gente que foi o primeiro enviado para o Brasil, então, para a gente é uma grande honra trazer para vocês aí de primeira mão. E o que eu quero mostrar para vocês é o conteúdo, algumas particularidades desse equipamento em relação a tecnologias superiores, tá? Então, eu vou abrir aqui. Ele vem nessa caixa rígida, para quem não é acostumado com a linha Enterprise, tá? Bom, primeira coisa, eu vou mostrar o rádio controle para vocês, tá? Então, esse aqui é o rádio controle Enterprise, que é o NC Enterprise, tudo bem? Já vem com uma tela de 5,5 polegadas. Vou ligar aqui para vocês verem como que funciona, tá? Então, aqui, essa questão de ligar equipamento DJI, aperta uma vez e segura na segunda, tá? Quero mostrar aqui só a disposição dos aplicativos para vocês. Bom, se o equipamento estiver ligado, logo depois dessa tela inicial, ele já apresenta aqui o equipamento. Depois a gente liga até uma vídeo para mostrar para vocês, tá? Então, Ô, Campitelli, Oi. O pessoal está falando aqui que não está aparecendo nada. Será que se for pelo celular da Vitória? Pela tela do meu computador seria melhor, né? Então, vamos pela tela do meu computador aqui, pessoal. Então, vou fazer o seguinte. Vou novamente aqui. Vocês conseguem ver agora? Vendo a minha tela agora? Agora o pessoal está falando que sim. Então, vamos por aqui. Então, pessoal, o webinar é desse jeito. O negócio é a gente conseguir depois posicionar. Então, só vai ficar ruim aqui, porque a tela tem um brilho alto, então vocês não vão conseguir tanto ver. Mas esse aqui é o rádio controle do Mavic 3 Enterprise, tudo bem? Para ligar, eu vou agora desligar para mostrar para vocês, depois a gente volta com o equipamento ligado, tá? Então, o rádio está aqui. Vou posicionar aqui de novo. Eu vou tentar mostrar para vocês o conteúdo da caixa, tá? Como fica à disposição. Bom, pessoal, ó, essa é a disposição da caixa, tá? Então, aqui a gente tem um rádio controle, aqui fica a aeronave, tá? Aqui a gente tem os compartimentos agora. Aqui a gente colocou os cabos, mas a gente consegue colocar até 5 baterias, tudo bem? Aqui a gente tem um carregador, aqui a gente está com as hélices, e aqui, como é opcional, aqui o módulo RTK, e aqui a gente tem o alto-falante. Se a gente tira essa capinha, aqui a gente tem os manuais, e aqui a gente tem um repartimento, aqui estão os cabos universais que eu falei para vocês, tá? Mas aqui vocês podem utilizar e retirar e colocar também para vocês colocarem outras coisas, como compartimento de armazenamento, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a aeronave aqui para vocês, eu acho que é
a cereja do bolo, tá? Então, esse aqui é o nosso Mavic 3 Enterprise. Vocês podem ver aqui que é uma unidade de demonstração, tá? No Santiago, antes de lançar o equipamento, a gente já tinha adquirido essa unidade de demonstração para a gente ter em primeira mão, tá? E aqui a gente tem o design do equipamento. Então, eu vou fazer aqui a montagem. Seria igual uma Mavic 2, uma Mavic 2 Enterprise Advanced, tá? Então, desdobrou, ok? Vou colocar mais ele aqui assim para mostrar para vocês. Vou tirar aqui a capinha de proteção da câmera. Aqui também ele tem um isoporzinho para travar o gimbal. Então, esse aqui é a câmera do Mavic 3, tá? Aqui é a câmera ampla, que a gente vai utilizar para mapeamento, e aqui a câmera tele, que seria aquela câmera de 12 megapixels de zoom de até 56 vezes, ok? O que eu acho interessante mostrar para vocês, fora essa questão do design, é a parte aqui de trás, tá? Bom, como eu falei para vocês, o Beacon, que vinha como acessório extra, um acessório modular do Mavic 2 Enterprise, agora já está na própria estrutura, tá bom? Aí a gente tem os sensores de aproximar de obstáculos, tá? A gente tem sensores aqui, são sensores que tem um ângulo maior de detecção, tá? Aqui, diferente do Mavic 2 Enterprise, aqui vai conectado os módulos, então aqui tem os parafusos de fixação. E antes no Mavic 2 Enterprise, a gente tinha uma tampinha que tinha uma entrada. Agora, é só uma borrachinha e a conexão seria uma conexão do tipo C, USB, tá? Que a gente está tendo aí nos celulares Android comum agora com os carregadores. Agora vamos realmente na parte de trás, que eu acho que é a parte interessante. Bom, a gente já vê que já está diferente a questão do compartimento de bateria. Antes ficava aqui na frente, no caso, aqui na parte de cima do equipamento, no caso do Mavic 2, agora aqui na parte de trás, tá? Então, aqui é onde é conectada a bateria. Agora, o que eu acho mais interessante, lógico, a gente tem o hub de carregamento, mas para você carregar o seu equipamento, descarregar as imagens, é tudo por essa entrada do tipo C, tá? É essa entradinha aqui. Então, Maurício, como que eu faço para carregar o equipamento? Esse é o carregador que a gente tem aqui, a entrada de energia, do cabo de energia, e tem duas entradas do tipo C, tá? Para a gente carregar, deixa eu pegar o cabo aqui. Então, é um cabo com entrada C para C, tá? Conecto aqui no carregador e conecto aqui na entrada do tipo C. E, lógico, tem aqui o nosso cabo de energia. Vou conectar aqui para vocês. Conectou e começou a carregar, tá? Então, é assim que é carregado o equipamento. Maurício, e para descarregar as imagens? Mesma coisa. Só que ao invés de um cabo C para C, a gente tem um cabo aqui, um cabo de tipo C com um cabo USB, tá? Com entrada USB. Conectou é aquela coisa, é igual, tem que ligar o equipamento, tá? Então, você tem que pegar, ligar o equipamento e conectar lógico, conecta no computador e vai ser aí igual um pendrive, tá? Você vai descarregar as imagens aqui. Ele tem armazenamento interno de 64 gigas, tá? Então, o Mavic 2 Enterprise era 24, ele tem 64, tá? Então, é assim que a gente faz o carregamento. Então, aqui está o equipamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu precisava mostrar para vocês. Hélices, tá? Então, para você conectar as hélices, lembra, é o mesmo joguinho do Phantom, é uma coisa que funciona, do Mavic. Tá vendo que não tem no círculo pintado? É na parte não pintada, tá vendo? Tudo preto. Para conectar a mesma coisa da série Mavic 2. Então, conectou, encaixou. E a hélice do sentido inverso, deixa eu pegar uma aqui do tipo cinza. Aqui.
tem aqui, ó, tá cinza, tá vendo? Círculo cinza com o rotor que tem pintado em cinza, para não ter confusão e você conseguir montar com as hélices invertidas, né? E conectou também, tá? Pessoal, a DJI ela tem um tipo de esquema de funcionamento do equipamento, de montagem, iniciação, muito simples e ela, mesmo com equipamentos mais avançados, continua esse jeito simples de operar, tá? Se está funcionando, não muda, né? Então, seria isso aqui. Para desmontar novamente. É o mesmo jeito, as mesmas coisas do Mavic 2 ou do Phantom 4, tá? Para desligar o equipamento. Novamente, clica uma vez e segura a segunda. Está desligado, tá? Bom, quanto ao equipamento, acho que seria isso in the box, tá? Então, vem a aeronave, uma bateria, rádio controle, 3 pares de hélice, carregador, tá? E manuais, cabos de alimentação e tudo mais. Então, seria isso aqui, pessoal. O Rodolfo está perguntando completo. Quanto? O Rodolfo Mota está perguntando o valor. Valores mais para frente, pessoal. Calma lá, vamos terminar a questão da apresentação. Calma que a gente tem algumas coisinhas para passar para vocês aí. Bem importante se tratando de uma Mavic 3. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Depois a gente acaba mudando. Deixa eu voltar aqui o equipamento para mim. Pessoal, depois, como eu falei para vocês, a gente vai chegar ali, tem bastante coisa para... Agora é só alguns vídeos, tá, pessoal? Depois a gente vai passar algumas informações comerciais para vocês. Deixa eu voltar aqui e compartilhar minha tela. Já está acabando, pessoal. Deixa eu aqui sair da minha apresentação. Eu queria mostrar alguns vídeos para vocês. Primeiro, eu quero mostrar a questão da qualidade do zoom da câmera tele que eu falei para vocês. Então, aqui é a imagem com zoom de uma vez. Estava em torno, o drone em relação ao detalhe que é o poste, em torno de uns 20 metros, tá, pessoal? Então, eu tirei uma foto com zoom de uma vez, tá? Depois um zoom de 2 com o drone parado. Zoom de 4 vezes. Opa. Espera aí que o vídeo deu uma... Eu vou mandar rodar ele de novo, que não vai ter esse efeito. Deixa eu colocar aqui de novo. Bom, zoom de uma vez, 2 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes e 56 vezes. Então, isso com o drone a 20 metros do detalhe que eu estava tirando a foto, tá? Para mostrar para vocês aí a questão da capacidade de zoom e qualidade também das imagens. Lógico, quando fica um zoom maior, ele acaba mesclando o zoom óptico com o zoom digital, perde um pouquinho de resolução. Mas mesmo a 20 metros do detalhe que eu estava, você consegue tirar fotos de detalhes pequenos na área de você de interesse, tá? Bom, deixa eu fechar aqui. Agora eu queria compartilhar com vocês a questão dos voos que a gente fez do aplicativo. Deixa eu tirar dar um pause. Então, aqui é o teste que a gente fez aqui de autonomia, tá? Então, se a gente olhar aqui embaixo, o voo estipulado dava 26 minutos, tá? Com 38 waypoints, que eram esses pontos de passagem. Estava estipulado tirar 735 imagens e mapear uma área de 72 hectares. A altura de voo, 120 metros, pessoal, que eu passei aqui. Tudo bem? Mas eu vou rodar o vídeo aqui, que é a gravação da tela, e vai mostrar as configurações que eu utilizei. Então, eu selecionei uma Mavic 3 Enterprise, sempre câmera wide. Então, vou voltar um pouquinho aqui para vocês, que ele vai escolher. Primeira coisa, você escolhe a câmera, tá? Então, aqui, escolher a câmera e o formato wide. Aí, pessoal, deixa eu só voltar um pouquinho, que está muito rápido. Aqui,
o GST está dando 3,22, porque a altura de voo está 120 metros. Por que aqui não tá, tem aqui a questão do acompanhamento do relevo, eu não ativei por quê? A função acompanhamento de relevo, ele só funciona com a questão do RTK ativo, então eu vou ter que estar comunicando com a base da RTK, que nesse caso, nesse voo não foi feito, tá? Então precisa estar o RTK ativo para você selecionar essa função. Então ele fez um voo a 120 metros sem acompanhar o relevo, tá? Bom, aí a altura de voo, 120 metros. Aqui é interessante, pessoal. Ó, a velocidade de take-off, que seria vamos colocar aqui ele sai do ponto home até o primeiro waypoint de voo, tá? Então, a velocidade de deslocamento, né? Então, ele estava 10 metros por segundo e a velocidade de mapeamento, 12 metros por segundo, tá bom? Vamos de novo aqui continuar. Aí a gente vai para as funções avançadas. Deixa eu só desligar aqui. Pronto. Aí a sobreposição frontal de 80%. Desculpa, 80% não, vou voltar um pouquinho. Aqui, de 80% frontal e lateral de 70%. Tá? O ângulo aqui é esse ângulo de direção das faixas. Eu não coloquei margem fora da área de voo. E aqui, beleza, salvei a missão e a gente colocou o equipamento para voar. Então, eu vou abrir aqui o próximo vídeo. Beleza. Então, aqui, pessoal, a gente já está executando a missão. Então, a gente já tinha dado o start. O que eu gostaria de mostrar para vocês, olha aqui a velocidade que ele está subindo até 120. É muito rápido, tá? Então, rapidamente ele já chegou a 120 metros. E agora ele vai para o primeiro ponto de mapear, para você realizar o mapeamento. Aqui a gente errou um pouquinho na missão, né, na hora de executar, que ele deu uma pulada de faixa na questão do primeiro waypoint, tá? Depois vocês viram na missão que tem uma faixa que cruza praticamente toda a extensão da área para terminar de fazer duas faixas que ficou. Ele começou na terceira faixa, tá? Bom, eu só vou mostrar aqui para vocês quando ele começar a executar o voo, depois eu vou dar uma passadinha no vídeo. Então, aqui ele começou a fazer a missão. O que a gente tem de informação? Aqui em cima a gente tem quantidade de satélites, qual que é a qualidade do rádio, potência, em porcentagem de voltagem também da bateria, tá? Aqui embaixo a gente tem a distância que vai ser mapeada, tá? A quantidade de fotos, qual que é a porcentagem da missão que você está executando. E aqui em cima, um detalhe importante, tá vendo que ele começou com 39 minutos a missão? Então, ele já perdeu um tempo ali até de deslocamento de bateria, em torno ali dos 4%, só para chegar no ponto do primeiro waypoint, tá? Então, ele vai fazer toda essa barrinha verde. Quando chegar aqui no ponto H, é que ele vai retornar para o ponto home, independente se ele terminou a missão ou não. Por quê? Isso aqui é um ponto de segurança. Caso você cancele esse ponto de retorno to home, né, ele tem ainda uma porcentagem de bateria reserva ali em torno ali de uns 20%, aqui em torno de uns 20%, depois a gente pode ver isso. Se você não respeitar e ele continuar a missão, vai chegar no momento que ele não vai falar assim, ó, não dá para voltar para o ponto home. Ele vai descer aonde ele estiver, tá? Então, acredito que seja interessante respeitar essa segurança do equipamento. Então, seria isso aqui. Então, vou colocar aqui o vídeo para rodar novamente. E ele vai começar a tirar as fotos. Vou mostrar para vocês aqui, na hora que eu troco a imagem aqui da missão para a tela que ele está tirando as fotos. Deixa eu só passar um pouquinho para mostrar a qualidade das imagens que ele está tirando. Aqui. Então, eu vou depois abrir uma imagem para vocês. Então, a imagem tem um grau de detalhamento gigantesco, né? As imagens são muito bonitas, tá? Então, ele está fazendo um voo a 12 metros por segundo, que a gente consegue ver aqui, ó.
metros por segundo. Então, ele varia de 11,8, passa um pouquinho de 12,3 metros por segundo, tá? A altura aqui, ó, 120 metros, tá? Aqui é a direção do mapeamento, e ele vai tirando as imagens, tá? Então, vou passar um pouco o vídeo para vocês, que eu queria mostrar um outro ponto importante. Então, essa faixa aqui foi erro de planejamento de missão, que ele começou no waypoint errado. Aí ele terminou de fazer as faixas, ele voltou, a gente já está aqui, ó, com 33% de porcentagem de bateria e quase 80% da missão executada, tá? Então, aqui a gente tinha mais um tempinho para executar essas 3 faixas que ficaram. Então, deixa eu só ir um pouquinho para frente. Aqui, esse ponto que eu queria mostrar para você. Ele não chegou a terminar, faltou um pedacinho por conta que teve esse erro de planejamento, e com certeza ele terminaria, tá? Mas, depois que ele terminou, chegou aqui no Hzinho, ele já vai para o ponto home automático, ó. Vai retornar para o ponto home em 5 segundos. E ele retorna mesmo se ele terminou a missão ou não. Então, faltou um pouquinho, mas foi erro de planejamento, tá? E ele voltou para o equipamento aqui, para o ponto home, e o equipamento desceu. Então, ele realmente, na verdade, a gente teve um errinho ali de planejamento, mas em 120 metros, ele ele mapeou 72 hectares, tá? Então, realmente, o equipamento ali, lógico, ele desceu com 14%. Com 14% ainda de bateria. Fechado? Eu queria mostrar, para finalizar aqui a apresentação, para a gente ir para perguntas, vou abrir uma imagem aqui, só para mostrar para vocês o detalhamento. O GSD estava em torno, então, de 3,3 centímetros, tá? Então, a imagem com uma cor, estava até um pouco nublado esse dia, tá, pessoal? Que aqui em Ribeirão está chovendo bastante, mas a gente tem um detalhamento bem legal. Os produtos que a gente gerou vai ser na segunda etapa aí do webinar, mas a gente aí vai mostrar os produtos cartográficos, MDT, mosaico de ortofoto, curva de nível, no segundo momento do nosso webinar aí futuro, beleza? Bom, pessoal, de conteúdo, seria isso que eu queria mostrar para vocês, só para a gente finalizar aqui a apresentação, para a gente fechar as perguntas, tá? Seguinte, o pessoal vai começar a falar para a gente de preços, tudo mais, só que a gente está com uma questão ainda pendente da DJI no Brasil, que é a homologação do link de rádio na Anatel, tá? A DJI informou a gente que vai sair esse mês. A partir desse prazo, tá? A partir desse prazo, quando sair o Anatel, aí sim a DJI vai processar os pedidos dos dealers, né, dos seus parceiros, e vai começar as entregas do equipamento no Brasil. Pessoal, a gente já está com o pedido na DJI e a gente já está com uma lista grande, tá, de equipamentos reservados. Então, você que está interessado, quer saber o preço do equipamento, a gente está colocando lá no link do chat para vocês fazerem um cadastro para vocês receberem informações comerciais do equipamento. E caso vocês queiram aí também, logo também fazer a sua reserva, tá? Que com certeza, quando a DJI começar a fazer as entregas no Brasil, para os primeiros meses ali, pelo menos o primeiro trimestre do ano de 2023, vai ser bem difícil para quem não reservou. E lógico, para quem assistiu o webinar, fez o cadastro, tudo certinho, a gente vai ter condições especiais aí para quem fazer a sua reserva, tá? Condições comerciais. Tá, pessoal, a gente vai ver de mandar no chat aqui o link, tá? E também a gente vai mandar o mesmo link para vocês fazerem um cadastro e receber um contato comercial, a gente vai mandar por e-mail também para vocês, para quem fez o cadastro, tá? Então, agora eu vi que tem bastante perguntas aqui, vou descompartilhar minha tela. E agora vamos para as perguntas. Deixa eu ver aqui, só descompartilhar. A Vitória vai me ajudar aqui com as perguntas. Beleza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, bastante informação, tá? Pouco tempo, mas a gente está à disposição de vocês aí. Deixa eu ver as perguntas.
Tá, eu tô vendo aqui. Deixa eu ver se no chat. Pessoal, mandem as perguntas aqui que eu vou dar uma olhada. Eu lembro que tinha uma pergunta do Rodolfo perguntando o preço. Rodolfo, faça o cadastro aí que a gente passa as informações comerciais. E como eu disse, vai ter condições aí especiais para quem fizer o cadastro e assistir o webinar, beleza? Perguntas, pessoal? Ó. Ninguém tem perguntas? Aproveitem, pessoal. Aproveitem aí para tirar as dúvidas. Deixa eu ver a pergunta. Vamos ver aqui, ó. Na verdade, o Fernando Caos fez uma pergunta. Com o módulo RTK, é necessário inserir pontos de controle em solo? Ô, Fernando, como a gente falou, existem casos e casos, tá? O importante é você conseguir validar esses resultados depois. Então, pontos de verificação é importante para você verificar a acurácia, tá? Para você verificar a acurácia. Mas eu sempre indico mesmo, tipo assim, o fabricante fazendo o teste, não necessariamente precisa ter pontos de controle, mas é aquela coisa, um pouquinho de experiência de campo. Você vai andar, por exemplo, você vai fazer um projeto que você tem que andar muito, né? Sua logística é longe. Então, você não confiar 100% na tecnologia, é interessante, por exemplo, você tem uma precisão bem grande para você atingir. É interessante você fazer ali, casar a precisão do equipamento e a precisão da solução RTK com alguns pontos de controle, sim. Né? Se você precisa coletar pontos de verificação, que você precisa testar a acurácia para o seu cliente, é importante, coloca alguns pontos de controle também que é importante. Mas aquelas precisões, a gente pensando em testes, né, que a gente fez com o Matrice, com a P1 e o Phantom, a gente atingiu as precisões que eu passei para você, a gente passou ali no slide para você, 100 pontos de controle, tá? Mas seguro morreu de velho, né? Eu pensando ali, prestador de serviço, se ainda mais que eu precisar colocar pontos de verificação para fazer um teste estatístico e mostrar para um cliente, coloca ali, né? Para quem colocou 5, colocar 7, 8 não vai fazer mal nenhum, tá? Então, acho interessante sim colocar alguns pontos, mas mais por segurança. Deixa eu ver, a gente tem mais umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Acho que está no chat. Ah, tá. Ele funciona somente com a base DJI ou funciona com algum outro GNSS? Excelente pergunta do Lorivaldo, tá? RTK, Lorivaldo, somente com a base DRTK, tá? A gente está testando algumas soluções, existem algumas soluções no mercado, a própria DJI fala que você consegue fazer um PPK com outras bases, tá? Mas aí você precisa de um software, uma solução de pós-processamento de terceiros, tá bom? Tem algumas soluções no mercado, a gente já está testando, mas para você fazer a correção em tempo real só com a base da DJI. Aí você consegue utilizar outras bases usando o pós-processamento do RTK, que seria o PPK. Mas a gente ali está vendo a melhor solução para a gente trazer para o mercado. Beleza? Pessoal, se ficou alguma dúvida, infelizmente a gente passou um pouquinho do tempo, a Elisa falou que vai fechar automaticamente. Agradeço todo mundo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de fazer o cadastro. Santiago e Sintra está, né, à disposição de vocês. A nossa rede de distribuição está à disposição de vocês. Tá? Então, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição. E como eu falei para vocês, a gente vai estar lançando outros webinars, principalmente falando de precisão, produtos a serem gerados em mercados determinados. Então, está dentro do DNA da Santiago Sintra passar isso para vocês, tá bom? Deixa eu ver, quantos minutos que a gente tem ainda? 16 minutos. 6 minutos, então acho que ainda dá para a gente responder o Rodolfo. Vamos lá. Deixa eu pegar a pergunta do Rodolfo, que eu vi aqui que subiu. Então, não dá para fazer, que o Rodolfo está perguntando, não dá para fazer o RTK com um GPS Trimble. Não, Rodolfo, quando eu falei RTK somente com a base da RTK. Existem soluções para você fazer o PPK com outros receptores de outras marcas, mas são soluções fora da DJI.
Tá? Então, tem algumas soluções no mercado, como eu falei para você, a gente está tentando, fazendo esses testes para trazer alguma coisa também em relação a PPK para vocês. Mas RTK só base DJI. Outra coisa, para você fazer acompanhamento de relevo, como eu falei para vocês, ela só ativa a função no software de mapeamento se estiver conectado com a DRTK. Tá? Então, por exemplo, se você for fazer o PPK, não daria para você fazer acompanhamento de relevo, tá bom? Pessoal, o link para você receber um contato comercial e fazer aí futuramente uma reserva do seu equipamento, tá no chat. E a gente vai estar mandando por e-mail para vocês também, tá bom? Deixa eu ver se a minha equipe de marketing tem mais algum recado. Não, né? Pessoal, agradeço muito, né? Quem acompanhou a gente aí, quem vai acompanhar depois com a gravação. Como eu falei para vocês, a gente tem o nosso DNA da Santiago Cinta trazer essas inovações para vocês. A gente vai compartilhar mais informações para vocês também, tá? Esperem aí a segunda etapa do nosso webinar, que vai ser o case em relação à precisão. Acho que todo mundo está interessado também. E a gente tendo mais informações do Mavic 2 termal, a gente também ali do Mavic 3 multispectral também, que é o equipamento que o pessoal está esperando, a gente vai também marcando o webinar, e a gente sempre está à disposição de vocês aqui, beleza? Pessoal, abraço e até o próximo webinar. Forte abraço aí. E amanhã tem Brasil, hein? Abraço!